na educação. Aí eu reforço a minha pergunta sobre ciência e tecnologia. São 3 perguntas conectadas, Wilker. Qual é, hoje, a situação da produção de patentes no Brasil, que é a forma mercadoria que assume a inovação tecnológica, né? Quantos residentes nacionais registram patente, por quê, como e tal, comparado, inclusive, com outros países da América Latina. Acho que seria uma boa colocar isso, a situação do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Você já recebeu uma fila aí pelo celular, talvez saiba a resposta. Acho que falar o quanto esse orçamento é suficiente ou não para dar conta das questões brasileiras. E um debate, né? Um debate sobre por que o Brasil não é um país que está disputando a vanguarda tecnológica global. A gente vive um momento de transformações muito profundas na tecnologia, né? Com inteligência artificial, Big Data, 5G, 6G, novos materiais, energia renovável, carro elétrico, etc, etc. Então, por que o Brasil não está numa posição, por exemplo, parecida com a China, disputando essa vanguarda tecnológica global? 5 minutos, Wilker. Vamos à questão da ciência, tecnologia e inovação nesse sentido. Para que a gente tenha investimento sério nessa área, primeiro a gente precisa modificar toda a lógica orçamentária de orçamento de grana que vai para a educação no país. A gente tem uma deturpação dessa lógica no nível que para a educação superior, onde a gente gasta em muito com bobagem e com salários, despesas obrigatórias, a gente não tem a destinação correta desse recurso, que é 4 vezes maior do que o que vai para a educação básica. Então a gente tem um problema na raiz, lá atrás. Então, discutindo coisa séria mesmo aqui, é tudo que rege como vai funcionar a educação, tanto nos seus primórdios, lá na básica, ensino fundamental e médio, quanto na superior. A gente tem essa distorção de realidade, que é a gente tendo 1/4 do que vai para ensino superior indo para a básica, para cobrir todos esses alunos. Idade infantil, adolescência, Brasil inteiro, sendo que a gente sabe que a educação superior é oferecida só para alguns. Aí dentro dessa lógica que a gente tem 4 vezes mais de orçamento indo para a educação superior, a gente ainda não consegue produzir isso que você está falando, que é inovação tecnológica competitiva no país, com as grandes potências mundiais. Sabe por quê? Porque 90%, em média, lá na UNB é isso, do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias, com salários, gasto com pessoal, energia e afins, mas principalmente para pagar pessoal, aposentadorias, pensionistas, e é nesse nível que está o nosso orçamento hoje. Então tem como a gente chegar a algum lugar em termos de investir onde realmente é preciso, desse jeito? Eu acho que é uma conclusão muito fácil de se chegar. É impossível. E na educação básica, então, falando de todas as questões que a gente vai poder adentrar aqui, que são problemas lá, mas que a gente tem tanto ideologicamente, a gente vai falar também, quanto nessa questão de apenas 1/4 para cobrir toda a educação básica, ensino fundamental e médio. Tem como dar certo esse país? Não tem em todos esses sentidos. 2 minutos, Jones. Ele tinha 5 minutos para responder, ele falou durante 2 minutos só. E ele falou um velho senso comum que aparece na mídia, aparece em todo canto. O Brasil gasta muito com o ensino superior e pouco com a educação básica. Tá, beleza, tem que gastar mais quanto com a educação básica? Quem produz ciência e tecnologia é a universidade, são institutos federais, né? Então, tipo, qual é a relação? É porque o gasto com a educação básica tá pouco e aí os estudantes estão chegando com uma formação ruim na universidade, sabe? Você não explicou nada, você só falou um senso comum que qualquer pessoa que assiste telejornal sabe que o gasto no Brasil é muito maior com o ensino superior do que com a educação básica. E só. E aí morreu a história. Aí soltou um jargão, não tem como o país dar certo desse jeito. E aí, veja, gente, vamos lá, um debate sério e concreto. Hoje, no Brasil, 80% das patentes são registradas por não residentes, né? Por não brasileiros, por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. Isso faz com que a gente tenha uma permanente envio de riqueza para fora. O Código de Patentes do Brasil é um código de patentes do governo FHC, o Código de Propriedade Industrial, que é totalmente entreguista, lesivo aos interesses nacionais e não protege a riqueza nacional. Então, é muito comum, por exemplo, as patentes da região amazônica, na área de fármacos, a maioria das patentes está na mão de empresas dos Estados Unidos, da China, do Japão e da União Europeia. Então, o Brasil é o país que menos tem patentes de fármacos registrados a partir de descobertas na região amazônica. Essa é a situação do nosso país. A gente tem um problema aqui na produção de ciência e tecnologia.